Fala, meus queridos e minhas queridas. Como vocês estão, pessoal? Eu quero falar com vocês sobre o assunto e eu vou começar com uma pergunta. Em qual direção você está olhando? Eu sei que neste momento você está me assistindo e você deve estar pensando, Clóvis, eu estou olhando para a tela do celular ou para o computador, mas entenda o que eu estou querendo dizer aqui. Para onde os seus olhos têm se voltado? Você já parou para perceber que aquilo que nós fixamos os nossos olhos vão influenciar nas nossas emoções, nos nossos sentimentos e nos nossos pensamentos, e a partir daí alguns comportamentos se tornarão padrões em nossas vidas? Eu quero te dar dois exemplos daquilo que eu quero te dizer nesse vídeo. Um exemplo positivo e um exemplo negativo. A Bíblia diz que aos olhos de Eva, aquele fruto era delicioso. E ela, por fixar os olhos naquele fruto, ela então cometeu aquele pecado. Mas a Bíblia também fala de um salmista, no Salmo 121, que ele levava os olhos para o monte e se perguntava, de onde vem o meu socorro? E talvez por contemplar a grandeza dos montes e toda a criação, ele dizia, o meu socorro vem do Senhor, o Criador dos céus e o Criador da terra. Se você já assistiu aquela trilogia, uma das minhas favoritas, O Senhor dos Anéis, há um personagem chamado Sméagol, e diga-se de passagem, é um personagem muito feio. No filme, ele passa todo o filme perseguindo um anel. E todas as vezes que ele fixava o olhar dele naquele anel, que para ele era conhecido como precioso, um desejo incontrolável de possuir aquele anel tomava conta dele. Ao ponto de, no final do filme, para ter aquele anel, ele... Não, eu não vou te contar o final da história. Se você ainda não assistiu o filme, embora seja muito velho, você pode assistir. Mas enfim, eu quero ler com você um texto que está nas Escrituras em Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 1, que diz assim, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com a perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, e pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Eu gostaria de começar falando do âmbito natural, de um contexto natural. Como você se enxerga, como você se imagina daqui 10 ou 15 anos? Qual é a visão que você tem hoje do seu futuro? Se você parar para analisar, todas as pessoas que lá na frente não chegarão ou não chegaram em lugar nenhum, são pessoas que hoje não têm visão de nada, não têm visão de futuro. E é uma coisa que nós precisamos começar a fazer agora. Como eu me vejo daqui 10 anos, daqui 15 anos, daqui 20 anos? Que profissão eu quero estar exercendo? Como eu vou estar servindo ao reino de Deus? Como que a minha família, a família que eu vou estar construindo junto com o meu futuro cônjuge vai estar? Nós precisamos agora, no momento em que nós estamos visualizar o futuro e a partir daí fazer aquilo que é necessário para que quando o nosso prazo estipulado chegar, nós estejamos com aquilo nas mãos em que nós desejamos. Mas eu quero também falar disso no âmbito espiritual. A Bíblia inicia o texto falando assim, agora nós que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. E eu pergunto para você, quem são os seus referenciais? Algumas pessoas dizem assim, olha, eu não sigo a homens, eu olho só para Jesus. Mas é interessante que Paulo, ele diz assim, escrevendo para um grupo de pessoas, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E eu tenho comigo que em todas as gerações, o Senhor levanta Paulos, para que nós possamos olhar para eles e tê-los como modelo, como referencial. Nós temos que ter na nossa vida pessoas que são exemplos de pai, pessoas que sejam exemplos de filhos, pessoas que sejam exemplos de profissionais, pessoas que sejam exemplos de cristãos, de homens e mulheres cheias do Senhor e maduras na fé. Nós precisamos sim olhar para essas pessoas e aprender com elas. Mas há também um segundo modelo, e esse na verdade é o maior modelo, porque o texto vai dizer assim, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. E eu diria para você, por motivo algum, não perca Jesus de vista. Você já correu tentando olhar para os lados? Eu me lembro que uma vez eu estava andando, não estava nem correndo, e passava na frente de uma borracharia e eu tropecei numa ferramenta chamada jacaré, né? Porque eu não estava olhando para frente, eu estava olhando para as pipas. Eu era um adolescente, gostava muito disso, na verdade ainda hoje gosto.
Mas quando a gente olha, quando a gente corre, olhando para os lados, não olhando na direção correta, a caminhada fica mais difícil. E o texto bíblico fala, mantendo os olhos fitos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, para que nós sejamos livres de qualquer embaraço, para que nós sejamos livres de qualquer pecado que tenta nos envolver. Então, tenha consigo pessoas que sejam referenciais na fé cristã. E nunca perca Jesus de vista. Ele é o autor e o consumador, não apenas da nossa fé, mas da nossa existência. Ele nos conhece muito bem. Ele não apenas conhece o caminho, mas eu diria para você, porque Ele mesmo disse, eu sou o caminho. Então mantenha os seus olhos fitos em Jesus. E certamente nós iremos percorrer a carreira que nos é proposta. E no final de tudo, o Senhor poderá olhar para nós e falar, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Pessoal, que Deus te abençoe através desses devocionais. Não deixe de assistir, não deixe de compartilhar. Se você ainda não é inscrito no canal dos adolescentes, você pode entrar no Instagram, @ibveteens, você vai nos acompanhar lá e dar um like lá no canal, seguir o canal da igreja e todas as ferramentas que estão disponíveis aí no meio digital. Deus te abençoe, abraço e saudade de vocês.